Pessoal, hoje também vamos falar sobre o gênero textual conto e suas características. Para isso, vamos utilizar alguns slides. O gênero textual conto. Mas o que é o conto? O conto é uma narrativa ficcional breve. É uma narrativa porque conta uma história. Narrar significa contar uma história. E o que é que significa narrativa ficcional? Significa que a história contada no conto, geralmente, ela é inventada, imaginada pelo seu autor. Não aconteceu na realidade, é produto da ficção. E o conto geralmente é um texto breve, de curta extensão, conciso. Então, o conto é uma narrativa ficcional breve porque conta uma história geralmente imaginada, inventada pelo seu autor e é uma história de curta extensão. Existem vários tipos de conto, como os contos clássicos ou de fada, os contos de mistério, de terror, os contos policiais, de aventura. De uma maneira geral, este gênero textual conto apresenta as seguintes características: a presença de um narrador. Aqui é importante que façamos a distinção entre autor e narrador para que não confundamos os dois. O autor é aquela pessoa do mundo real, de carne e osso, como você, como eu, que pensa na história e a coloca no papel, escreve a história. Já o narrador é aquele ser fictício, inventado, criado pelo autor com essa função específica de contar-nos a história. Por enquanto, vamos estudar apenas dois tipos de narrador, um que pode estar dentro da história e o outro que pode estar fora da história. Nesse sentido, vamos falar no narrador personagem. Aqui quem conta a história é uma personagem, ou seja, é um ser que participa das ações como personagem. Portanto, o narrador personagem está dentro da história. Já o narrador observador é aquele que está fora da história, observando o que se passa com as personagens para contar a história delas. Então, como o narrador observador não é uma personagem, está fora da história. Então, o narrador conta a história das personagens. Como conta uma narrativa ficcional breve, nele vamos ter a presença de poucas personagens. E o que são as personagens? São os seres que participam das ações, que podem ser não somente pessoas, mas também animais, plantas ou objetos, desde que sejam humanizados, ou seja, lhes atribuamos características próprias dos seres humanos, como pensamento, sentimentos, o dom da fala. Então, no conto, o narrador conta a história das personagens que participam das ações num determinado espaço e período de tempo. Como o conto é uma narrativa breve, nele o espaço e o tempo são reduzidos. Por isso eu coloquei no final o símbolo de menos, para que lembremos de que no conto o espaço e o tempo são limitados. Geralmente, as personagens participam das ações em apenas um ambiente ou em poucos ambientes, e qualquer lugar pode ser cenário de um conto, como por exemplo um castelo, uma nave espacial, uma igreja, a casa de alguém, uma escola. E quando falamos de tempo, podemos falar aqui do tempo de duração da narrativa, que corresponde ao tempo de duração entre o início e o final da história, que geralmente dura alguns minutos ou até poucos dias, já que o conto é uma narrativa breve, enxuta, concisa. E podemos falar também na época em que ocorre a narrativa, porque a história pode ocorrer num determinado momento do passado, pode ocorrer nos tempos atuais ou pode ocorrer num futuro imaginado pelo autor. Então, no conto, o narrador conta a história das personagens que participam das ações num determinado espaço e período de tempo. E apesar de ser uma narrativa ficcional breve, enxutinha, curtinha, o conto apresenta enredo completo. O que é o enredo? É o conjunto das ações vividas pelas personagens. É o que acontece na história.
Quando se fala que o conto apresenta enredo completo, significa que ele apresenta todas as ações: o início, o meio e o final. E o enredo se organiza nas seguintes partes: apresentação, complicação, clímax e desfecho. Na apresentação, o que é que se tem? A apresentação é o início da narrativa, na qual se apresentam as personagens, o tempo, o espaço da narrativa e os acontecimentos iniciais da história. Depois a gente tem a complicação. A complicação corresponde ao surgimento de um problema, de um conflito. Para quebrar essa situação de normalidade, de equilíbrio da história, o problema surge para dar mais emoção à história, para dar uma sacudida, uma movimentada nela. Depois temos o clímax, que é o momento de maior tensão da história. É quando o problema atinge o seu auge, o seu ponto máximo. Podemos dizer que o clímax é o momento mais importante da narrativa. E em seguida a gente tem um desfecho, que corresponde ao final da história, corresponde ao como a história acaba. A gente vai ler agora um conto de mistério chamado Perseguição. Esse conto é de um escritor pernambucano, Paulo André Teixeira de Moraes Gomes, e nós vamos identificar as partes do enredo: a apresentação, a complicação, o clímax e o desfecho. Meia-noite. Cansado e com sono, lá estava eu, andando pelas ruas sujas e desertas dessa cidade. Minhas únicas companhias eram a lua e alguns animais de vida noturna. Num canto havia um cão e um gato tentando encontrar alimentos, revirando latas de lixo. Em outro ponto da rua, ratos entravam e saíam de um esgoto próximo à padaria da esquina. A primeira coisa que eu pergunto é: qual é o tipo de narrador que temos neste conto? Meia-noite, cansado e com sono, lá estava eu, andando pelas ruas sujas e desertas. Minhas únicas companhias eram a lua e alguns animais de vida noturna. Então, gente, a presença desse pronome eu, do pronome minhas, indica que o tipo de narrador é narrador personagem. Quem conta a história é a própria personagem. Sabemos qual é o tempo da narrativa? Sim. Quando ocorre a narrativa? Ocorre tarde da noite, à meia-noite. E onde ocorre a narrativa? Ocorre numa rua deserta. Então aqui a gente tem uma situação de equilíbrio, de tranquilidade, normalidade. Nada de estranho acontece. É uma pessoa caminhando tarde da noite por uma rua que está deserta. E ele tem como únicas companhias a lua e alguns animais de vida noturna. Então aqui a gente tem a apresentação. É o início da narrativa. Aqui se apresenta a personagem, se apresenta o tempo, se apresenta o lugar da narrativa e os fatos iniciais da história. Continuando a leitura, eu estava tentando lembrar por que havia saído tão tarde do emprego, quando ouvi uns passos atrás de mim. Caminhei mais depressa, sem olhar para trás. Comecei a tremer e a suar frio. Coração acelerado, aqueles passos não paravam de me perseguir. Virei depressa. Não havia nada além de sombras. O medo aumentou. Ou eu estava enlouquecendo, ou estava sendo seguido por algo sobrenatural. Corri desesperadamente. Parei na primeira esquina, ofegante. Olhei novamente, nada. Continuei a andar tentando manter a calma. Faltava pouco para chegar à minha casa. Já mais tranquilo, parei, finalmente em frente à minha porta. Peguei a maçaneta, ainda um pouco trêmulo devido ao susto e à corrida. Quando a girei, a porta não abriu. Provavelmente meus pais já estavam dormindo. Procurei minhas chaves em todos os bolsos que tinha. Não encontrei. Então aqui, gente, já verificamos o surgimento de um problema, de um conflito, que quebra aquela situação de equilíbrio, de normalidade da história e vem para dar essa movimentada nela, para trazer mais emoção à história.
E qual é o problema? Qual é o conflito que nós identificamos aqui? Qual é a complicação? A personagem acredita que está sendo seguida por alguém ou algo. Não é verdade? Então aqui a gente tem a identificação da complicação, ou conflito ou problema. Seguindo, os passos recomeçaram. O medo voltou em dobro. Estava meio tonto, não conseguia manter-me de pé. O mundo girava vertiginosamente. Tentei gritar, mas a voz não veio. Aquele som se aproximava cada vez mais. Não havia saída. O que é que a gente tem aqui? É o clímax. É o momento de maior tensão da história e corresponde ao momento em que ele, parado em frente à porta de sua casa, sem conseguir encontrar as chaves para abri-la, se dá conta de que os passos haviam recomeçado. E ele não tinha para onde fugir, estava totalmente encurralado, à mercê do perigo, sob o domínio do perigo. Esse é o clima. É o momento de maior estresse, de maior tensão da história, quando o conflito aqui atinge o seu ponto maior, o seu auge. Juntei então todas as minhas forças e, no movimento brusco, caí da cama e acordei. O que é que a gente tem? É o desfecho, é o final da história. E como acaba esta história? A personagem acorda e percebe que tudo aquilo que ela vivenciou não passou de um terrível pesadelo. Ok, gente? Então eu vou deixar um exercício para vocês. A leitura de outro conto de mistério chamado Caio, de Ângela Lago. Vocês vão realizar a leitura deste conto e no final vão responder a estas perguntas. Vão identificar o tipo de narrador, as personagens, onde e quando se passa a história, a complicação, o clímax e o desfecho. Ok, pessoal. Caso vocês tenham alguma dúvida, me perguntem e vamos tirar qualquer dúvida. Eu desejo para vocês uma boa semana e continue cuidando-se sempre. Um grande abraço, pessoal.